Olá povo, olá pova, eu sou a Isha e eu sou a Hayley. E sejam bem-vindos ao Vocês falaram, não tenho certeza que vocês falaram junto. Se não falaram, eu vou me sentir magoada. Tá, não, imagina quem é novo no canal que não sabe. Sejam bem-vindos quem é novo no canal. Vergonhas. E sejam bem-vindos ao Hipopaticamente Falando. E esse é o terceiro vídeo do quadro de simbologia de herói versus vilão dos filmes da Barbie. A gente já falou sobre Hot Bart e a Odette, a Lídia e a Liana e a Alexa. E agora vamos falar de Rowena e as 12... Ashley, Black, Ashley. As 12 princesas bailalocas. Bailalocas, eu falei errado de novo. Bailarocas. Bailarocas, eu falei bailalocas. Cebolinha mandou um ui. Essa vilã, a gente ama muito a simbologia dela. É uma das melhores simbologias, a gente é muito bom, muito bom. No vídeo de simbologia desse filme, vimos o quanto ela pode ser falsa e traiçoeira, se passando por algo para enganar a todos e a todas. Isso tem tudo a ver com seu animal interior. Dessa vez temos um predador sorrateiro, que tem mais de uma espécie de presa. Um predador que se esconde, embosca e ataca. Assim que virarem as costas, ele ataca vocês. Quem tem aracnofobia, cuidado, porque a Rowena é uma verdadeira aranha. É sério, gente, quem tem medo, por favor, vai embora, porque a gente vai ficar mostrando aqui imagens de aranha, né? Então, se você tem medo de aranha, ou você tapa a tela, ou você só escuta. Você pode escutar que vai ficar mais fácil. Mas antes de falarmos da aranha, vamos falar do belíssimo jardim que é o Palácio das 12 Princesas Bailarocas. Porque a maioria dos animais envolvidos são animais de jardim. No começo do filme, quando mostra as princesas no quarto, Janessa nos apresenta os animais envolvidos. Não só as presas, mas o próprio predador em si. Já se perguntou por que davam tanto ênfase pra ela procurando a largata e dando boa noite aos animaizinhos de sua coleção? Ou por que ela vinha mostrar o besouro azul pro seu pai? Era tudo parte do plano. Mas era tudo parte do plano. O primeiro animal a ser apresentado no filme é o besouro Thomas. E o primeiro personagem principal a ser apresentado é o rei. Tanto que é por isso que o besouro voa em volta do rei. Pois é, vocês devem estar se perguntando por quê, sendo que no vídeo de simbologia diz que o rei era o leão. Sim, acontece que o rei tem dois animais símbolo. O leão, ele indica o seu título como rei. Por isso está estampado em seu trono. Já o besouro é seu animal interior, a sua personalidade... Sem o título. Sim. O Randolph. Rei Randolph. Mesmo assim, existe um besouro leão, que existe em alguns países da África. Mas o rei não simboliza esse besouro, e sim realmente o besouro azul e o leão, separados. Que como dissemos antes, o leão é o seu título de rei e o besouro é o seu besouro... E o besouro é o seu eu interior. Não confundam, por favor. O seu eu ser humano. Randolph como rei era esplêndido, mas como pessoa era pequeno e inofensivo. E isso era um pouco difícil de perceber, pois ele sempre estava escondido atrás de seu título. Por isso que quando o besouro voa, ele derruba a sua coroa. Na verdade, a queda da coroa pode simbolizar muitas coisas. Primeiro que o eu interior dele e o título real dele não estavam em equilíbrio. Me assustava ele. E um ficava derrubando o outro. Um leão não se associa a um besouro. E também porque quem tira a coroa dele, na maioria das vezes, é tipo as filhas dele. É por causa das filhas, porque foi a outra que deu o besouro pra ele, a outra que deu uma bolada na cabeça dele e tirou lá a coroa. Ou seja, as filhas dele não viam ele como um rei, viam ele apenas como um pai. Então toda vez que ele tomava atitude como rei, elas protestavam, elas achavam ruim. Porque elas não viam ele como rei, viam ele como pai. E sabe o que também dá meio dó? Porque como a gente disse, ele não tem... o rei, ele não tá num equilíbrio muito bom entre os dois animais interior dele. Porque depois que ele derruba a coroa, tem uma hora que ele desiste de pegar a coroa e o besouro também vai embora. Ele tá sozinho ali no negócio. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo mais da vida. O Randolph podia ser um bom rei e um bom pai, mas ele não conseguia equilibrar as suas duas funções. Randolph, depois de um tempo, fica bem mais preocupado com o lado governamental, tanto que se afasta de suas filhas e começa a atuar mais como leão. O problema é que ele não dava mais atenção ao besouro dentro dele. Na verdade, ele aparenta ter medo do besouro, pois essa foi sua reação quando ele encontrou com Thomas. Mas por que ele tinha medo do besouro, do lado do besouro dele? Isso, na verdade, ele ter medo do besouro não é só porque ele tem medo de barata, mas é porque isso, na verdade, tem um significado por causa do significado do animal, o que o besouro representa. O besouro está relacionado a avanços, quando a pessoa está buscando novos rumos para a sua vida. E este novo rumo que é falado é sobre o falecimento da rainha, que, como vimos, o rei aparenta ser o mais afetado com a perda. E isso podemos ver bem quando falamos de sua flor. Não é muito mencionado há quanto tempo a rainha morreu, mas Genevieve comenta que Lacey deveria se lembrar um pouco dela, pois a rainha deveria ter morrido mais ou menos quando as trigêmeas tinham uns 2 anos. Então seu falecimento foi uns 3 anos, e isso ainda era uma coisa recente, e o rei não queria encarar muito aquilo. Ele não queria e não conseguia seguir em frente sem a esposa. Pra falar a verdade, talvez foi por esse luto que ele não tenha conseguido efetuar bem como rei durante o filme, afinal ele tinha que dar apoio a 12 filhas muito próximas à mãe. Provavelmente ele deixou um pouco de atuar como rei para se dedicar mais a ser pai.
E assim ficaram bem próximos, já que no começo do filme mostra ele voltando a seus deveres reais. Mas nem ele ou suas filhas estão acostumados com isso, por isso rola toda aquela cena da Sala do Trono que vocês sabem, né? É de lascar. Até porque, como a gente disse, ele provavelmente, quando ele ficou de luto lá, eles ficaram de luto com a perda da Rainha Isabela, eles fizeram mais ou menos ali que nem o Frozen. Fechou todas as portas do castelo. Eram só eles lá recolhidos. Só eles, tipo, em casa. Então, o palácio todo, ele não era uma área, tipo, de monarquia, de coisa. As princesas brincavam em qualquer lugar. Tipo, era o parquinho delas. Elas iam na Sala do Trono, não é a Sala do Trono, é a sala de brincadeira, sabe? Elas brincavam onde que elas queriam. Não, porque a mãe dela dava rotina bola dentro de casa. A mãe delas dava rotina pra elas, né? Ensinava elas como fazer. Então acho que a mãe delas tinha todo um engraxate. Só que se você ver durante o filme, elas sentiam muita saudade da mãe dela. Então, tipo, eu acho que toda vez quando elas pensavam, elas só faziam assim. E também, como ela princesa, ninguém ia puxar a orelha delas. Nem o pai delas puxa a orelha delas. O pai delas não brinca com elas pra ela estar jogando bola dentro de casa, só porque derrubou ali a coroa e tudo mais e tá nem aí. Ele não conseguia efetuar bem o seu tempo como rei e pai, e achava que a culpa era apenas de suas filhas. Ele não conseguia enxergar o erro em si. Por isso foi tão grosso com Gênio e ficou do lado de Ruína. O fato que ele não tinha equilíbrio entre a vida paterna e a monarca é que o besouro derruba sua coroa, que significa seu título. E com o passar do filme e nas cenas mais marcantes, ele está sem sua coroa. Isso porque ao longo do filme ele não consegue assumir seu papel como rei, dando o título de rainha para a Ruína. É porque ela envenenou ele pra fazer isso, né? Não, fora que é uma decisão super importante dele tá passando o reino pra Ruína e ele não tá com a coroa na cabeça. Então mostra que ele tava tomando aquela atitude como Randolph, não como rei. Porque como rei ele não aceitaria. Ele colocaria os ministros pra... Ou então a filha mais velha era que menos dava coisa pra ele mesmo. A Ashley tava boa pra governar. Ele colocaria os ministros. Porque, tipo, se fosse o rei de verdade, ele... Tipo, de verdade que eu quero dizer, pensando, né? Ele colocou, tipo, uma babá pra ser rainha. Ela nem era preparada pra ser rainha, ela só tinha etiqueta. Ela não sabia nada de governo. Chegou falida no reino. Do mesmo modo que ele não conseguia assumir o seu papel como um pai, deixando que Ruína cuidasse da educação delas. Isso o rei não tava educando elas, o rei só tava tipo... tá com saudade da mãe? Come uns bolinhos, tá com saudade de sua mãe? Quer vestido? Você quer roupa? Você tá com saudade de sua mãe? Ele tava mimando ela. Tipo, era isso, ele não tava querendo conversar com ela sobre isso, até porque ele também tava de luto, tipo, não culpo ele, mas, né... Como a gente disse, ele não tava nem conseguindo ser rei, nem ser pai. Ele tava, tipo... Só sendo. Ele foi muito afetado pelo luto. Ele só tava, tipo... Tava meio que em depressão. Ele tava meio... Eu não sabia o que tava fazendo. Ele só tava só acontecendo. Já no final do filme, ele está com sua coroa, já conseguindo efetuar as duas posições de sua vida com equilíbrio. Porque mostra ele lá prestando atenção na Lacey, né, em suas filhas, celebrando o casamento da Jennifer, dançando junto com elas, porque ele não dançava junto com elas, era uma coisa que elas faziam juntas, e depois tava todo mundo dançando junto. E ele com a coroa na cabeça, tá com a mais linda, até a Jennifer mesmo tá com a coroa. E ali ele já tá entrando em harmonia com seu lado besouro, superando a perda da esposa e atuando como pai, mas também ele não esquecia que ele era um rei. Assim como Jennifer mostrou que reconheceu que ela não era apenas uma garota, mas também uma princesa. Ela não está com aquela coroa só porque ela tá casando, e sim pra mostrar que ela se encontrou como princesa. Isso acontece em outros filmes da Barbie, como a Princesa da Ilha, onde no final do filme Rosella descobre sua identidade. A Princesa Caramelo também. Mas a simbologia de coroa é mais interessante em outro filme da Barbie que nós não vamos mencionar hoje. Essa simbologia de coroa fica para outro filme. Já as princesas têm como animal interior a largata e são representadas pelo Harold. Por isso ele fica sobre a cama das meninas. Assim como mencionamos na Flor de Dília, Genevieve e suas irmãs ainda não amadureceram, pois como sabemos, a lagarta é um dos primeiros estágios do inseto. Depois vem a crisálida e por fim a borboleta. A borboleta é considerada o símbolo da transformação, da mudança e da renovação. Representa também o recomeço, a beleza, a felicidade e boas energias. E se você achou que as pessoas tinham cada uma cor pra ser mais fácil de identificá-las, você estava certo. Mas tem outro significado também. O palácio do filme é um dos mais opacos e sem cor, sendo tudo em um tom de sépia meio melancólico. O filme ele se passa no outono, tanto que é por isso que as meninas estão recolhendo as flores no jardim. Mas esse não é o único motivo para tal coloração. Na verdade, o palácio é a representatividade perfeita da visão do rei sobre sua vida. Como falamos mais de uma vez, ele foi o mais afetado com a perda da esposa e ele estava muito melancólico, meio depressivo. E se vermos bem, a única cor que havia no palácio eram os vestidos das princesas e o quadro da esposa, representando que a única cor e alegria de sua vida eram suas filhas e as memórias de sua esposa. E isso ele mesmo fala. Mas elas não são fardos. São a melhor coisa da minha vida. E na simbologia, as borboletas coloridas remetem à alegria e à felicidade. Então também é proposital isso, elas realmente são a alegria da vida dele. É tipo assim, elas são as flores do meu jardim e as joias da minha coroa.
Por isso que cada uma tinha uma joia especial e uma cor de vestido especial. Uma flor, uma cor. Era isso. Elas que fazem o meu jardim ruína. Eu não sou nada sem elas. Mas infelizmente as princesas ainda não são borboletas, e sim largatas. Muito imaturas e por isso não conseguem se expressar e lidar com seus problemas direito. Um ótimo exemplo disso é Lacey, que no começo do filme tinha um banquinho para conseguir subir na cama. Depois a ruína tirou o banquinho dela e ela tinha muita dificuldade de subir na cama sozinha. Mas com o longo do filme ela foi evoluindo até conseguir subir na cama sozinha. Na cama do rei, na cama lá quando ela vai fugir do banco. É um detalhe um pouco engraçado, mas muito legal, porque mostra a evolução delas. Delas tudo serem mimadinhas, só foi aparecer alguém pra dar bronca que elas aprenderam a se virar. É exatamente isso. Não, se você for ver a ruína, ela pode ter sido... Que a gente falou, muitas coisas. Aquele males que vem pra bem. Ela veio, casquetou as princesas, mas fizeram elas se encontrarem. Ela ia acordar pra vida também. E também fez o Derek e as outras se juntarem, porque senão eles iam ficar na deles lá pra sempre. Durante o filme, elas passam pelos 3 estágios mais marcantes do inseto. Largata, crisálida e borboleta. Não vamos falar do ovinho porque elas já nasceram, né? Do ovinho. No começo do filme, elas são largatas, mas depois da chegada de Ruína, começou a fazer suas crisálidas, assumindo uma personalidade mais calma e calada, e um tanto melancólica. Até porque as cores delas simbolizam a alegria, e a Ruína fez questão de deixar tudo cinza, como suas roupas e quarto, tirando assim tudo que elas tinham. Que mimo. Desmond, arrume a bagunça. Não só no sentido figurado, mas no literal também. Elas meio que comentam isso durante o filme. Onde estão os meus livros? Isso não é justo. Minhas coisas estavam muito bem onde estavam. Que colchas horrorosas. Eu preferia as coloridas. O que eu acho interessante é que esse caso delas usarem cinza é pra representar que elas estão na crisálida. Que elas já não são coloridinhas, né? Largatinha colorida virou a crisálida. Porque a crisálida dela também representa uma morte do indivíduo, se você for ver. É tipo eles quase renascimento, É uma quase morte. Quando estão no mundo mágico, começam a amadurecer. E o mundo mágico é uma perfeita personificação do casulo, pois elas mesmas dizem que é um local seguro para elas, para esquecer dos problemas. Uma noite inteira para esquecer Ruína e suas regras. E esse sentimento foi bem retratado na música Dos Oruquitas de Encanto. É a melhor música desse filme. Gente, como não ganhou o Oscar de melhor música? Chora se ouvindo Oruquitas. Dos oruquitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas. Corta a música, senão eu vou chorar. Ou seja, o casulo simboliza a zona de conforto e a proteção das ameaças. Ali elas estão seguras, elas estão bem. É um local de proteção e descanso, mas quando viram que as coisas ficaram feias, elas decidiram abandonar seus casulos, assumindo que suas metamorfoses já estavam completas. Elas precisavam romper os casulos e voltar para casa, mas Ruína quebrou o portal, então elas saem do mundo mágico voando como verdadeiras borboletas, atingindo então um amadurecimento. Na hora delas voltar pra casa e assumir o caso delas ali. O mais interessante é que na dança final, todas as princesas dançam mais calmamente do que nas danças anteriores. Menos as gêmeas e as 2 das trigêmeas. Mostrando que elas ainda não amadureceram, que elas ainda estão naquela fase de corre que a vida que a vida vai acabar e tem que viver a vida no último. E os adultos tipo, pra que correr, minha filha? Pra que correr? Até porque elas têm bastante diferença de idade entre as outras. Engraçado que a Lacey amadureceu e as outras não. Mas o que a Lacey passou muito mais perrengue do que as outras. Foi. Eu acho interessante é que o mundo mágico refletia, tipo, as asas dela, né? A beleza interna dela. Tipo, é muito bonito se você ver meu Deus, do gagueira. Eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando. O simbolismo do mundo mágico. Mas o simbolismo do mundo mágico vai ficar pra outro vídeo, porque precisa de um vídeo só dele. E agora que sabemos sobre o ciclo de vida das presas, vamos ao Predador. Ataque animal. Quando Janessa está em seu quarto, ela corre atrás do besouro e o coloca na caixa. Como comentamos, o rei deveria deixar de ser um pai e se assumir como um rei, entrando assim nos eixos, e na cena isso é representado em ficar dentro da caixa. Ou seja, o rei decidiu que deveria se assumir como rei e as princesas deveriam se assumir como princesas. Por isso ele bateu o pé e mandou chamar a Super Nani, né? Janessa coloca o besouro na caixa, mas percebe que a largata fugiu. E como vemos, as princesas eram as mais fora do eixo e também não queriam entrar de jeito nenhum. Mas depois Janessa coloca a largata na caixa. E isso acontece durante o filme. Mesmo que contra as vontades das princesas, né? Elas entram nos eixos meio sem querer. Mas isso também mostra o simbolismo de que foi uma própria princesa que colocou ela mesma dentro da caixa. E isso dá pra ver no final, que as princesas não sabiam o que fazer.
E a Genevieve falou, não, a Ruína acha que nós não somos princesas, mas nós somos princesas. A gente não vai abandonar tudo quando mais precisa da nossa ajuda. Então elas mesmas que se colocaram no próprio eixo. Por fim, Janessa mostra a aranha, que nem sequer saiu de sua caixa. E então temos a revelação do animal de Ruína, pois a cena transpassa para a Ruína dentro da carruagem. É pra ter um teco, cara, essa cena é muito top. É muito top essa cena. A ideia do diretor, nossa, meu, eu amo esse filme antigo por causa da simbologia, gente. Eu gosto de assistir o filme da Barbie antigo só pra simbologia, não porque a simbologia que é legal, meu. Essa cena da Ruína. E porque a caixa era transparente, tipo ali, sabe? A parte do fundo era transparente. A Janessa olhava tudo, eu tô vendo meus bichinhos. Mas o bichinho tava olhando pra ela pela transparência da caixa. A mesma coisa da Ruína olhando pela janela do palácio, meu. E a Ruína lá. Gente, essa cena é muito top, gente. Tá, Os caras pensam em tudo. a Ruína é a personificação de uma aranha, bonita, mas mortífera. Na transpassagem isso fica bem evidente. A caixa se torna a carruagem e Ruína a aranha que está dentro dela. É muito top, porque até as cores da caixa e da carruagem é a mesma. Como falamos, a aranha foi a única a não sair de sua caixa. Até agora, onde foi solta dentro do palácio junto com suas presas. É tipo Jurassic Park, sabe? Soltou a Rex aí, os Velociraptors pra caçar os humanos. Engraçado anotar que quando Janessa perde o Harold, as princesas ficam apavoradas e perguntam se ele é um escorpião, uma cobra ou uma aranha. Cadê o Harold? Ele é o quê? Uma aranha? Um escorpião? Uma cobra? Mal sabendo que estava por vir ali uma aranha, ela é uma das coisas que ela mais tinha medo. A própria aranha que arma uma emboscada nas sombras, não é? Querendo segurar as pobres bichinhas que estão querendo voar. Procede. Em questão de aparência, a Ruína não tem tantas semelhanças ao animal. Além, é claro, da coloração. Seus cabelos e acessórios são cinzas para lembrar meramente a teia do aracnídeo. Não esse aracnídeo, sim esse aqui. Como falamos em simbologia, Ruína não possui uma flor porque ela é muito mais um artigo de camuflagem. E algumas aranhas possuem esse tipo de habilidade, podendo se camuflar entre as flores, assumindo a cor delas e se camuflando esperando o bichinho pra comer, assim já era. Por falar em assumir, assim que Ruína chega no palácio, ela para em frente ao quadro da rainha, já mostrando o que ela queria, o que ela tava almejando. Tanto que uma das primeiras coisas que faz quando vira rainha é trocar o quadro da Isabela pelo seu. Além disso, a cena para simbolizar que ela estaria assumindo o papel que caberia à rainha, pois antes ela era responsável pela criação das meninas. Sem contar que o tratamento de Ruína sobre as princesas pode relembrar a história de Cinderela, onde a madrasta assumiu o papel de mãe, enganava o pai e maltratava a filhinha. Gente, isso é muito interessante porque provavelmente nas versões originais a Ruína ela foi criada pra ser a madrasta das meninas. Ela não era pra ser a prima, ela era ser uma madrasta. Porque, como a gente disse, ela tá assumindo o papel de mãe ali nas meninas, né? Mas a Barbie nunca fez esse negócio com madrasta. Era sempre, às vezes, uma tia, uma coisa assim, era uma madrasta, porque de madrasta malvada já mandava as coisas da Disney. É. E aí a Barbie falou, Não, vou fazer diferente. É interessante porque como ela quer ser, quando ela chega lá no palácio, ela fica pegando no trono, que é o da Isabela. Então provavelmente ela tava almejando casar com o rei, né? Historicamente ela poderia se casar assim porque eles são primos. Só que Barbie não ia fazer isso porque o filme ia assistir crianças do século XXI, né? 21. Tanto que ela já chega vendo o quadro da rainha, já começa a pegar as coisas. O que eu vou vender aqui? Que eu vou vender? E de novo o vilão tem um animal que mostra ser um animal interior. Pois a Ruína tem um macaco, a aranha. No caso, o Brutus representa tanto Ruína quanto Desmond, que dessa vez tem sim o significado. Enquanto Ruína representa a aranha, Desmond simboliza o macaco, tanto em aparência quanto em atitude. Desmond tem praticamente o mesmo penteado que Brutus e usa cavanhaque. Isso porque algumas espécies de macacos têm pelos que se assemelham a cavanhaque. Outros vilões que também são inspirados em macacos e seguem o mesmo estilo de aparência são os vilões de aventura de cachorrinhos, mas em outro vídeo falamos disso. O engraçado é que por mais que Brutus e Desmond sejam macacos, eles não se dão bem, até porque Brutus ainda tem o lado aranha dele. E como vemos, Ruína praticamente odeia seu lacaio. O macaco simboliza inteligência, agilidade, comicidade, aptidão social, travessura, além de possuir o dom da imitação e a habilidade de resolver problemas. Por conta de seu temperamento travesso, muitas vezes explosivo, é símbolo de engano e vaidade. Como Brutus fala bem mais que Desmond, é mais fácil identificar essas características nele. Se você vê o Brutus, ele era inteligente, ele era ágil, ele trazia graça, ele era travesso. Resolveu os problemas porque ele que abriu o portal. Tipo, tudo que colocaram ali, eles colocaram no Brutus, então foi muito bem pensado. Já a aranha carrega uma série de significados, dentre os quais simboliza a sabedoria, a beleza, a diligência e a sorte. A aranha é um símbolo solar, o que faz sentido o rei se dar bem com ela enquanto suas filhas não. Como falamos, o rei é apresentado pelo sol e a rainha suas filhas pela lua. Como a aranha é um animal predador, muitas vezes simboliza o perigo. As aranhas também podem representar narcisismo, pois tem a obsessão pelo centro.
A maioria das aranhas são predadores pacientes e esperam que as presas caiam em suas armadilhas. A relação dos planos de ruína se assemelha bastante ao seu animal. Ela monta a armadilha e depois ataca esperando o melhor momento, A oportunidade apareceu. injetando veneno e depois enrolando a vítima em um cobertor, até que fique totalmente imobilizado. Precisa nem dizer mais nada, né? Ou precisa? Ele envenenou o rei, o colocou na cama à mercê dela enquanto ela cuidava das princesas. Durante o filme, ela praticamente ignorava as meninas, tendo como presa principal o rei. Mas depois de um tempo, ela começa a ver que ela seria uma ameaça em potencial e começa a arquitetar contra elas também. Ela quebra as pedras mágicas, mas quando vê que elas escaparam de sua teia, ela não se sai tão bem, pois foi surpreendida. Em geral, a Ruína é uma vilã estrategista e não uma personagem de ação. Ela precisa arquitetar pra conseguir. Pensando que ela também, tipo, enrola, tipo, na teia, e a coisa do rei também era, tipo, cinza, ela branca. Então, tipo, é muito bem pensado esse filme, gente. Fala sério. É muito bem pensado esse filme. Até ela não tava... Peguei um besouro! Porque a Ruína, se você ver, ela só colocou a teia nas meninas, ela não mordeu elas, não envenenou. Então por isso que elas conseguiram soltar e tudo cabuteado. Mesmo que as borboletas sejam também presas das aranhas, as princesas contavam com a força dos números. Em um grande, a união faz a força. Igual no jogo, né? Vamos nos livrar de você com o poder da amizade. E com o poder da amizade acabaremos com você. Gente, sério, no jogo elas meio que falam isso mesmo. A gente até zoa mais, mas elas falam isso daí. Elas falam, vou derrotar você com o poder da amizade. Aí claro que a gente... Não foi amizade, é o nosso amor fraternal. Com a nossa amor fraternal. Elas falam isso no jogo mesmo, não dá pra acreditar. Tá, continuando. Mesmo assim, elas não têm grandes chances contra seu predador, usando assim o auxílio da flor mágica para derrotá-la. Mas além desse simbolismo de predador e caça e do amadurecimento das meninas, há outro animal interior para elas, principalmente da Genevieve, e é o gato representado por Twyla. O gato é um animal que simboliza a independência, a sabedoria, a sagacidade, o equilíbrio e a desconfiança. Características essas que fazem Genevieve descobrir os planos de ruína e conseguir arquitetar o plano de resgate, usando também o elemento de furtividade para invadir o palácio. Enquanto a borboleta simboliza a evolução delas, o gato simboliza a personalidade das princesas. Twyla também comenta que é na verdade uma tigresa, mas assim seria como as princesas queriam que os outros as vissem, poderosas como seu pai que seria um leão. Mas elas não assumiam o papel de princesas, eram apenas elas. Elas sabiam que dentro delas havia uma princesa poderosa, um felino poderoso, forte. Mas elas só estavam sendo gatinhos. Gatinhos. O animal que todo mundo busca durante o filme é o felino poderoso. Porque até a Ruína não quer mais ser o Baranha, ela quer ser o leão. Ela fica passando a mão no trono, querendo o poder de leão. Só que no final também a Twyla vai lá e pega a cauda do Brutus numa estratégia. E o Brutus tem que sair lá correndo, que é exatamente o que acontece lá com a Ruína. Prender numa armadilha, ele não consegue sair, ele sai correndo, tipo, ela sai dançando no caso, né? E o simbolismo desse filme não acaba aqui, porque tem muito personagem. Pois o Derek também entra nessa lista de significados, pois tem o Fênix. O papagaio simboliza o fogo, o sol, a verdade, inteligência e o inconsciente. Se ele simboliza o sol, então ele e a Genevieve também são meio opostos. São um casal perfeito, equilíbrio, porque o rei e a rainha era sol. Apesar que tipo, ele simboliza a verdade, inteligência, e ele tinha muito disso, ele era muito sincero, os negócios. Ele era fofo mesmo. E o inconsciente faria com que o Fênix fosse a personificação dos pensamentos de Derek sobre todas as coisas. Tanto a respeito de Genevieve, quanto ao querer ameaçar Fabian e até sobre se sentir excluído de vez em quando. Esquece que eu tô aqui. Uma cena que tá falando tá muito disso é na cena que ele tá no quarto. Seria tipo o pensamento dele, tipo, peraí, tem aqui o brilho para sapato. O brilho para sapato. Aí daqui a pouco o consciente dele, tá, mas ela andou pelo quarto, né? Ela vai fazer o quê? Aí ele, não, peraí, mas não tô por dentro do quarto. É tipo, o eu dele, tipo... lutando contra, tipo... A mente dele, tipo, os próprios pensamentos dele, é muito legal. Tipo, ele falando assim, não, pode ser uma teoria, não, mas não faz sentido. Não, mas e se for? Ah, mas não é. Sabe, o que você tá fazendo, Félix? Foi a gata que começou, ele viu que foi a Twyla que começou, mas, né? Aí ele até olha pra trás pra ver a reação da princesa. Tem alguma coisa para mim? Sério mesmo que eu ia vir aqui e ia te esquecer? Eu passei a noite acordado por você. Deixa eu só faltar a música. Ele, música? Por mais que ele queira se reprimir, ele se solta, é fofo, ele precisa de permissão. Sabe o que é? Também tá no palácio, né? O palácio é dele. Sabe o que é interessante também? É que no jogo mostra também o Félix lá, tipo, fale sobre seu amor por Genevieve. Fale ao rei o seu amor por Genevieve. Félix! É engraçado só a dublagem dele, meu. Félix! É até legal vocês verem o filme depois de ver todo esse vídeo, porque vocês vão ver de uma maneira muito diferente, muito melhor, é muito mais legal. Mas assim, voltando rapidinho, tanto quanto o gato, quanto o papagaio e o macaco não são da relação de predador e presa. E mais sobre o eu interior dos personagens, dos protagonistas. Se bem que, né, a aranha pegar a borboleta até vai, mas só que o gato
e o papagaio lá e a aranha, o macaco, não são presos e predador mais? É o caso ali da Alexia e da Liana. Se bem que tem tigre que caça macaco, né? Elas têm um animal interior que é os cachorros, só que eles não têm a ver com o animal predador. É. E a cobra. E essa foi mais uma parte do quadro de Predadores versus Presas. Se você gostou desse vídeo, dê um like! Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe! E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Ou nos siga no Instagram, @hipopoticamente. Tchau!